Olá, esse aqui é mais um vídeo aqui do canal para te explicar mais como funciona o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Como eu já te falei no vídeo passado e que você pode checar aqui nesse card, o PIB nada mais é do que um agregado macroeconômico. Ele é uma medida que te diz a produção de um determinado país, a produção de uma nação. A soma geral dos preços dos produtos que são produzidos e vendidos aqui no Brasil dentro de um ano configura o PIB. A gente pode visualizar o PIB sobre essa ótica da produção, mas a gente tem mais outras duas óticas que a gente vai ver nesse vídeo também. Falando do PIB+, sobre essa ótica da produção, a gente tem três papéis fundamentais. A gente tem os trabalhadores que vendem a força de trabalho deles para produzir um determinado produto, a gente tem os capitalistas, que eles investem, pagam esses trabalhadores, e a gente tem os autônomos, que são como se fossem híbridos, né? Como se fosse, por exemplo, o Uber. O Uber, ele tem o meio de produção dele ali, ele tem o carro, ele é o dono do carro, ou seja, ele é o capitalista, mas ele também está trabalhando para Uber de uma forma indireta. Então seria o modelo híbrido. Mas o fato é que esses três papéis, né, esses trabalhadores, esses capitalistas e esses autônomos, eles contribuem através dos fatores de produção para gerar um determinado produto. Só que, como eu falei em outro vídeo, se a gente simplesmente somar todos os produtos, né, o valor do preço de todos os produtos que são produzidos e vendidos no Brasil dentro de um ano, a gente vai ter o que a gente chama de valor bruto da produção. Só que se a gente fizer isso, a gente vai estar fazendo dupla contagem, porque a gente vai estar considerando tanto os insumos que são para produzir um produto, quanto o produto final em si. Se você quer entender um pouquinho melhor, dá uma olhadinha naquele vídeo do card anterior, tá? Ele é quase que um pré-requisito para você ver esse vídeo aqui. Então, nessa ótica da produção, para a gente calcular o PIB, a gente pega esse valor bruto da produção e a gente subtrai do consumo intermediário, que são esses insumos. Se a gente for olhar o PIB pela ótica da renda, a gente vai ter os mesmos elementos que a gente estava avaliando antes. A gente vai ter os trabalhadores, os capitalistas e também os autônomos. Só que repare que nesse nosso diagrama aqui, as setas elas estão invertidas em relação ao outro diagrama do PIB em relação à ótica da produção. Antes a gente estava avaliando ali os trabalhadores, capitalistas e autônomos produzindo, e com essa produção a gente calculando o nosso PIB. Agora a gente calcula avaliando o contrário. A gente avalia do PIB, da produção que a gente tem, e da renda que foi gerada a partir dessa produção, para onde que ela vai. Depois que o capitalista ali que tem a empresa dele e vende o produto dele, esse dinheiro do produto ele vai para algum lugar. Essa renda vai para algum lugar. Ela vai ali para os trabalhadores no formato de salários, ela vai ali para os capitalistas no formato de lucros, e ela vai ali para os autônomos no formato de rendimentos mistos. Esses salários aqui que os trabalhadores recebem é por causa da força de trabalho que eles venderam, tá? Então a gente vai chamar essa renda que os trabalhadores estão recebendo de W, que seria work, né, do inglês. Esses lucros que o capitalista está recebendo e provendo o PIB, a gente vai chamar de capital, tá? A gente vai representar por um L. E os rendimentos mistos ali que os autônomos estão recebendo, a gente vai chamar de RM. Então a gente pode obter o PIB somando essas três diferentes rendas e também somando mais adicionalmente também os impostos indiretos, né? Porque na venda de cada produto, a gente sempre tem impostos ali que estão embutidos. Então repara que essa diferença ela tem que ficar bem clara, tá? O cálculo do PIB é exatamente a mesma coisa, só que eu estou calculando por óticas diferentes, né? Na ótica da produção eu calculei pelo valor bruto da produção, menos o consumo intermediário, que é a soma daqueles insumos lá. E aqui na ótica da renda, eu pego a renda dessa galera toda e eu somo e eu obtenho o PIB. E a gente também tem o PIB sob a ótica do dispêndio ou do gasto. Ou seja, nesse caso a gente vai levar em consideração qual que é o destino da produção. Ou seja, como é que isso vai ser gasto, né? Vai para quem? Quem que vai gastar? Antes a gente verificou para quem que a renda ela é destinada. Agora a gente vai verificar para que ela é destinada. Aqui daí a gente tem um diagraminha um pouquinho mais complexo, mas que você já vai entender também. Ó, novamente a gente pode ver ali que o PIB ele vai para aquela galerinha que a gente viu antes. Vai para os trabalhadores, os capitalistas e para os autônomos. O que essa galera vai fazer com esse dinheiro? Eles vão utilizar para o consumo próprio deles, consumo familiar deles. Esse consumo todo dessa galera aí para comprar as coisas deles a gente pode chamar de C, então. Só que parte desse dinheiro que vai para os capitalistas e para os autônomos não é só para consumo próprio deles. Eles não vão só gastar nas coisas deles. Eles vão pegar parte desse dinheiro e eles vão reinvestir. Ou seja, vão usar parte desse dinheiro ali, por exemplo, para comprar insumos, para fazer mais estoques e para manter esses estoques e depois vender eles. Então, no cálculo do nosso PIB sobre essa ótica do dispêndio, a gente vai pegar o consumo e a gente vai somar com esses investimentos. Além disso também, parte do PIB vai para gastos do governo, porque lembra que eu falei que tem os tais dos impostos, né? O governo pega esse dinheiro dos impostos, ele gasta ali com infraestrutura, para construir estrada, para construir hospital e por aí vai. Então esses gastos do governo que a gente vai representar, por exemplo, com um G. Só que o Brasil também, ele importa, ou seja, ele compra produtos que vêm aqui para o Brasil, e ele também exporta, ele manda produtos para fora, né? Ele vende produtos para outros países. Se a gente subtrair as exportações das importações, a gente tem as exportações
exportações líquidas. Esse número ele também conta como sendo um dispêndio, ele vai ser somado ali na nossa formulazinha do PIB. Como se ele fosse um dispêndio líquido que os países de fora, do exterior, eles têm com relação aos nossos bens e aos nossos serviços. No PIB, então, para a gente calcular pela ótica do gasto, é só a gente somar esses dispêndios todos, é só a gente somar os consumos todos ali das famílias, dos trabalhadores, autônomos e capitalistas, mais também ali os investimentos que são feitos pelos capitalistas e os autônomos das empresas, com equipamentos, o estoque, por aí vai, os gastos do governo e também ali as nossas exportações líquidas. Com essas três óticas diferentes do PIB, que a gente consegue olhar de formas diferentes, a gente chega na identidade macroeconômica básica, que seria a conclusão que a gente chega com base no que a gente viu no vídeo, que o produto agregado, que seria o valor ali da produção final, é igual à despesa agregada, que são as despesas com o produto, que a gente viu agora, na nossa última ótica ali do PIB, é igual à renda agregada, que é o que a gente viu na ótica do PIB ali, no PIB sobre a ótica da renda, que seria ali os salários, o lucro, os juros dos aluguéis ali que eu comentei ali com vocês. Bom, mas independente da ótica que você estiver avaliando, o PIB ele não é o único indicador que você pode utilizar para medir a prosperidade econômica de um país, o desenvolvimento econômico de um país. Você quer melhorar um pouquinho o seu economiquez, entender o que esses políticos ficam discutindo ali nos debates, quando eles ficam enrolando e falando um monte de coisa? Então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui do lado, porque lá eu te explico um pouquinho mais sobre outros indicadores macroeconômicos.